עושה ירח הפוגה ומתקפל, דאגות אומר לי איש עם מכחול, ומצייר אותך דומה או לא עוקב. עכשיו יש את הזמן לשכב פרקדן, חצי עולם לוקח סם, בגוף שלי צמרמורת, שירוקסן, צמרמורת יש לי בלי קיפוח גם. תחת שמי ים התיכון היה לך זמן להתאפר ולרמסים, יוצאת לרחוב בשמץ של ביטחון, חוזרת בזנב מקופה בין הרגליים, חצי עולם בדוחק מתקיים, חצי עולם שונא חצי, בגוף שלי צמרמורת, מתערב מי אויב ומי ידיד. תחת שמי ים תיכון, ערב עלבה תלכים יורד, אשליות מתוקות צבים על הצבא וזה זורק, אותך מפה לשם, אותי משם לפה, כמו מנגינה בלט, עד שישוב הים מזעפו, לא נדע, עולה לנו, כמה זה עולה לנו, כמה זה עולה לנו. תחת שמי ים התיכון, ידייך מלטפות אותי ליטוף נדיר, עוד מעט יבואו בחירות, את חיה פוליטית מזדהה עם מיעוטים, עכשיו יש את הזמן במזרחית. Ela disse, devem ter roubado o corpo, não é possível. Enquanto ela chora, as lágrimas cobrem seus olhos, ela sente um movimento perto, ela acha que é o jardineiro, e sem olhar direito diz, se tu pegaste, o levaste, diz-me aonde tu o puseste, eu o buscarei. Aí ela ouve aquela voz que diz Maria, e foi a voz que ela tinha ouvido, a voz que tinha entrado na alma dela, a voz que tinha arrancado demônios de dentro dela, a voz que tinha acalmado a culpa dela, a voz que tinha afirmado que ela podia ser mulher e não necessariamente uma prostituta, a voz que tinha levantado a dignidade dela, a autoestima dela, o valor pessoal dela, a voz que a transformara numa mulher e não num objeto. E ela vira e vai abrindo os olhos, limpando a cara, vai sem ver direito, mas reconhecendo a voz, ela já vai logo dizendo, mestre. Rabone. E aí quer se jogar aos pés dele e vai querendo pegá-lo, segurá-lo, detê-lo, prendê-lo junto a ela para não perdê-lo nunca mais. Mas ele diz, olha, vai, não me toques, mas vai, dize aos meus irmãos que eu ressuscitei de entre os mortos. Dize a eles que vão a Galiléia, porque lá me verão. E ela sai daqui, conta aos discípulos, eles não podem entender. Aquela mesma tarde, 2 deles estão de caminho para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, alguns quilômetros, 13, 15 quilômetros, chamada Emaús. E eles vão caminhando e à medida em que caminham eles discutem, eles estão deprimidos e angustiados, se sentindo enganados por Deus e pela vida.
Mas eis que vem Jesus, entra na conversa sutilmente, começa a lhes fazer perguntas, quais são os assuntos dos quais vocês vêm tratando, e eles olham para ele e lhe perguntam, tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus, com santa ironia, lhes pergunta, quais? E eles então dizem, olha, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como ele foi entregue pelas nossas autoridades e foi morto. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam e nada aconteceu. Um deles lembrou e disse, é bem verdade que algumas das mulheres que conosco estavam, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas a ele não o viram. E Jesus disse, ó, nécios e tardos de coração para crer. Vocês têm os sentidos de vocês embotados, retardados. Vocês estão desincronizados em relação ao tempo de Deus. A sincronia da alma de vocês ficou presa sexta-feira. Hoje de manhã aconteceram as últimas notícias. Eu ressuscitei de entre os mortos. A revelação de Deus na Bíblia começa num jardim, jardins a árvores. A quebra dessa relação do homem com Deus significou uma saída do jardim. E é buscando o jardim que nós temos estado todos esses milênios como comunidade humana. Na Bíblia, a árvore, o vegetal, a criação, a natureza têm significados especiais. O profeta Oséias, por exemplo, diz que quando existe desarmonia entre os seres humanos, na sociedade humana, o próximo passo é que a natureza sofre. Oséias diz que por causa das contendas, roubos, arrombamentos, adultérios, violência na sociedade humana, até as aves dos céus sofrem. As plantas no chão, os peixes no mar se sufocam com a quebra dessa harmonia. Porque o grande princípio ecológico é que o maior predador e o maior perturbador do meio ambiente é o homem. E a grande transformação ecológica tem que começar na vida humana, no coração humano, quando a gente se percebe como parte da natureza e trabalha para não ser agressor do meio ambiente, mas para assumirmos as nossas funções mais primitivas de jardineiros da terra, conforme o mandamento do Senhor a Adão. O profeta Isaías, quando sonha a utopia de um mundo restaurado e redimido, ele diz que nesse dia uma das marcas deste mundo é que os seres humanos vão plantar e vão colher o que plantaram, vão comer do que plantaram e não vão trabalhar em vão. O apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 8, que a natureza toda geme hoje. Ela se angustia e ela geme, esperando o dia da redenção, da manifestação dos filhos de Deus. De modo que a redenção que nós ansiamos é redenção para nós e para a natureza. E nós devemos olhar para a natureza como aqueles que se irmanam a ela, que ouvem seu gemido
e que fazem tudo o que podem para que não sejamos jamais daqueles agentes predadores, mas ao contrário, sejamos filhos de Deus, diminuindo o gemido da natureza, aguardando o dia da redenção. O livro do Apocalipse termina nos colocando numa grande cidade, numa grande sociedade, mas não deixa essa cidade existir como sendo apenas uma materialização dos grandes minérios do universo. Ouro, pedras preciosas e coisas do gênero são todos usados como simbolismos para caracterizar essa nova sociedade. Mas no centro dela há duas coisas que definem a natureza. Há uma árvore e há um rio. A árvore da vida, cujas folhas servem para a cura dos povos, e o rio da vida, cristalino, que passa pelo meio dela. Eu fico vendo, às vezes, os grandes movimentos ecológicos da humanidade sendo feitos por pessoas que têm razões as mais diversas para preservar esse planeta. Razões boas, razões justas. Esse é o nosso planeta. Foi aqui que Deus nos colocou. Me angustia, entretanto, quando eu vejo cristãos dizendo que essa não é uma causa nossa, que essa é uma causa da nova era, ou dos naturalistas, ou dos movimentos ecológicos. Nada pode ser mais anticristão do que não se preocupar com a criação como um todo. Hoje, você que está aqui, e você está aqui por essa razão, porque para mim é fundamental que a gente passe pela Terra Santa também recuperando essa noção do nosso compromisso com o meio ambiente, com a natureza, com o investimento nosso, a diminuição dos gemidos da criação, enquanto nós todos esperamos o dia da redenção dos filhos de Deus, que vem para nós e vem para toda a criação. Nós vamos hoje plantar uma árvore, eu espero que cada um aqui plante a sua. Apesar da fome, a vontade que alguns de vocês estão tendo é de comer a árvore, eu sei disso. Estão com muita fome, não almoçaram ainda. Mas só um pouquinho, aguentem firme, não comam a árvore, plantem a árvore. E eu queria concluir lendo uma versão que eu escrevi há algum tempo atrás, de Eclesiastes capítulo 3, que é um texto de Salomão. Eu tomei a liberdade de fazer uma versão pessoal que passa por aqui, por plantar, por tempo de plantar. Debaixo do sol e da lua, há tempo e estação para toda coisa minha e tua. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de ser e tempo de fazer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de ferir e tempo de curar, tempo de construir e tempo de demolir, tempo de reunir e tempo de despedir, tempo de chorar e tempo de gargalhar, tempo de abraçar e tempo de rejeitar, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de parar e tempo de correr, tempo de rasgar e tempo de tecer, tempo de gelar e tempo de ferver, tempo de desejo e tempo de renúncia, tempo de silêncio e tempo de denúncia, tempo de escrever e tempo de apagar, tempo de lembrar e tempo de esquecer, tempo de amar e tempo de ainda mais amar, pois havendo tempo para tudo, não deve haver jamais o tempo de odiar. Hoje é o nosso tempo de plantar. Deus abençoe cada um de nós. לא נפרח כבר פעמיים והרוח על Convicção e dúvida, erro e verdade, vazias palavras como borbulhas, irisadas ou opacas, esta borbulha é a imagem da tua vida. בשעה Acho que o carisma, ele existe em você na proporção de duas coisas, da paixão e da arte. Quando você faz aquilo que você faz com paixão e com arte, o carisma cresce. Eu acho que a primeira força do carisma é a paixão e a segunda é a arte. Às vezes você encontra muito carisma
fruto de muita paixão, mas sem muita arte, um carisma bruto. E às vezes você vê esse carisma que é movido à paixão e sendo lapidado, de tal modo que com o passar dos anos, o fogo da paixão está lá, mas ele é um fogo que já tem contornos mais ou menos definidos, e ele se educou, ele não é um incêndio perdido, ele é chama pintada, ele é chama ornamentada, ele tem seu próprio desejo. בחושך מדרכי האלוהים הרדופים שלי כמוני וכמוני והוא לפני סיום סוגר כבר את השער מרפא. Pastor Caio, o senhor é um ser político por natureza. O que o senhor pensa a respeito disso e o que o senhor pensa a respeito do panorama político no país que a gente vive, o comportamento dos políticos? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu só sou um ser político porque eu moro na cidade, eu moro na polis. Agora, e aí me relaciono com pessoas e a minha vida acaba repercutindo politicamente por causa do fato que se você significa algum tipo de referência para um grupo de pessoas, qualquer que seja a sua ação, a sua opinião, ela vai ter ecos de natureza política. Agora, não sou um ser político quando você imagina a política como aquela arte de conciliar os diferentes, os diversos e tudo. Eu não sou exatamente essa pessoa, porque a grande marca da minha vida tem sido o fato de que eu expresso as minhas opiniões com clareza e não tenho feito muito esforço para viver fazendo média com as pessoas. Não sou agressivo, não sou obcecado por opiniões, mas também não sou liso. Eu tenho arestas, dá para pegar. Quem quiser saber o que eu penso é fácil perceber. Eu acho que o mundo político no Brasil é ainda extremamente primitivo, porque, em geral, aqueles que estão sendo eleitos para a representação política no Brasil ainda são pessoas muito pouco qualificadas. Em geral, são pessoas que têm interesses de natureza econômica muito grandes e que se candidatam e que conseguem arregimentar segmentos que os elejam, às vezes pensando que estão elegendo aquela pessoa para uma representação social nobre, mas de fato ela tem uma agenda escondida e está fazendo negócio, grandes negócios lá dentro do Congresso do Brasil. E o que eu estou dizendo é apenas em linhas gerais, mas a gente tem políticos sérios, nobres, interessados na população, mas na maioria, infelizmente, a nossa representação ainda é muito mais uma representação de interesses pessoais, de negócios que envolvem grandes volumes de dinheiro do que qualquer outra coisa. Infelizmente, esse é o Brasil ainda. Eu tenho a benção de conhecer alguns políticos que são pessoas sérias e que são amigos que eu respeito. E também conheço uma legião de outros que nada mais são do que grandes estelionatários que foram eleitos para desempenhar legalmente a sua função, defraudando os bens da nação. Talvez eu soe negativo para alguns, mas infelizmente é assim que eu vejo as coisas hoje.
Mercadante. Vamos lá, leva para os atletas e manda para o Aloysio Mercadante também. Deus te abençoe. Tchau. Pastor, Desculpa, pastor Luau. Vamos lá? Ah, tá bom. Sim, querido. em todos os lugares que o senhor vai, o senhor é sempre assediado, assim, as pessoas querem ver, falar, ouvir, cumprimentar, tirar foto, filmar. Não tem um lugar onde isso não acontece de jeito nenhum, na minha casa. Lá ninguém quer saber de tirar foto comigo, eu não assino nada. Hoje em dia nem cheque. Vamos agora. Vamos lá. Toma cuidado aqui com a maldição. Alfredo! Do Vale do Indo. חום יולי-אוגוסט אז היה כבד מאוד, שעת צהריים הפלוגה הלכה. Me esforço por aceitar, sem admiração e sem cólera, tudo que essa vida me dá. Partirei sem indagar ao próximo sobre minha estranha estada deste mundo. O senhor tem quantas horas de voo, mais ou menos, pastor Caio? Sei lá, rapaz. Esse ano, ó, teve um mês que eu... Este ano, houve um mês que eu cruzei o Atlântico 7, 8 vezes. 7, Só um mês, fora as outras viagens dentro onde eu estava. Então, é muita viagem, né? Mais de 20 anos que eu não paro de viajar. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Quantos lugares no mundo diferentes, exóticos ou desconhecidos para a maioria das pessoas você já foi? Não sei, países? Vocês países fora do lugares. Brasil? Aham. Há uns 60 países, mais ou menos. Aí cada país tem lugares exoticíssimos. Em todos o senhor vai falar? Em todos o senhor prega? Não, nem todos. Em alguns eu vou porque eu gosto de ir Sim. fazer uma viagenzinha sem ser a trabalho, de vez em quando faz bem, né? E eu agora especialmente estou com o plano de visitar alguns lugares assim, onde certamente eu não irei para trabalhar nem para falar. Eu quero fazer a pé um caminho de uma semana nas trilhas incas, andando. Eu quero visitar andando as trilhas, os tracks do Nepal. Eu estou aí com muito desejo de também visitar a Etiópia por algumas razões assim, extremamente exóticas. Enfim, são alguns projetos que não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo, com os meus interesses pessoais. O senhor pensa algum dia daqui a algum tempo, em parar de pregar, parar com a atividade pastoral e morar em algum lugar, ou ir ser exclusivamente pastor em algum lugar diferente, longe do Brasil, longe dessa atividade, dessa loucura que o senhor vive aqui? Aqui não, lá? Parar de pregar decisivamente nunca. Acho que um dia que eu parar de pregar, é um suicídio para mim. A pregação me alimenta, me rejuvenesce o espírito. Quero viver com a minha essência. Eu fui feito por Deus para pregar. Isso não tem a menor dúvida disso. O resto é detalhe. Agora, o que eu vou fazer na velhice, eu não sei. Às vezes me passa pela cabeça a ideia de que quando tudo estiver mais ou menos arrumado e as coisas que hoje eu sonho muito em fazer, em estabelecer, estiverem todas
prontas e maduras, eu tenho às vezes essa ideia que passa lá no fundo de ir para uma terra distante, onde ninguém me conheça, onde eu comece uma atividade cristã assim do nada. É uma ideia, passa pelo coração, não sei se é isso que vai acontecer. Vamos ver. Por que Israel? Israel é bom demais. São Paulo. Curitiba. Cruzeiro, São Paulo. O que você está aprontando? Copacabana, Rio de Janeiro. Campinas. Curitiba. Baixa a câmera isso, porque a altura você sabe, né? Eu sou de Santa Catarina. Um beijo. נכנס לחיי, אולי זה גורל עיוור, מיום שהגעת חיכיתי לך את, שנכנסת לחיי, עכשיו תיכנסי יותר, לוחש לחתן, אצבע שותתת דם, והוא מתנדנד, והיא כמו מלכה עם זה, ואני מביט עם כל הרומנים סביב. תזמורת חתונות, נגנת שיר של מסעות. Tá bom, Selma, muito obrigado, querido. Isso, é. Tá bom, tá ótimo, obrigado. Um abraço, tchau. Selma fechou mais uma operadora fenomenal. Até o fim da tarde deve ter fechado TBA Belém, Brasília. Belém, beleza. Chegando tudo para isso. E já está operando na Fox? Já está operando da fábrica. Tá o B2, É o B2 normal. Desde sexta-feira. Então quer dizer que já saímos do outro satélite. Praticamente já. Quantos lares a Vinhos TV espera alcançar, Pastor Caio? Todos. Esperar alcançar. Enquanto
Outros que tenham. Esperar mínimo tudo. No mínimo tudo? No mínimo tudo, esperar. Porque esperar não custa nada, né? Claro. E desmediocriza, né? Esses caras todos podem ser acusados de qualquer coisa mesmo de mediocridade. Quantos que a gente vai alcançar em 2 anos é outra coisa. 2 anos a gente tentará ter alcançado 3,5 milhões, 4 milhões de lares. Há quanto tempo o senhor sonha com um canal de televisão, ou com uma televisão, ou com esse veículo, Falarcos? Há 21 anos. Para ele, nele? 21 para 22 anos. Desde Manaus. Eu fiquei com uma vontade enorme desde que morava lá, era pastor lá, e comecei a usar a televisão. Eu vi como aquele era um veículo extraordinário. E fiquei com uma vontade enorme de um dia a gente poder ter um canal de televisão que pudesse levar conteúdos na sua programação que fossem bons, que fossem cristãos. Então ninguém está falando de um canal religioso com culto 24 horas por dia, porque eu não conseguiria assistir esse canal. Falando de um canal cristão, tem a programação cristã 24 horas por dia, e tem culto também, mas não é um canal de cultos. Também. E aí quando surgiu a chance da Vinde TV, a gente começou a trabalhar por isso, estamos fazendo tudo possível. Gastando tudo que a gente tem e o que a gente não tem. Para tentar viabilizar. Trabalho, né? O senhor falou conosco no restaurante uma frase que o senhor gosta muito. Se você tem um sonho, vá até lá e faça o teu sonho acontecer, não é? Realize o teu sonho. O senhor vive movido por isso? Não só por isso. Sim. Eu sou uma pessoa que tem sonhos, visões, imagino coisas. Minha mente não precisa ver nada para ver. Tem gente que mesmo depois que está construído, você mostra e ele não vê ainda. Mas Deus me deu uma mente que eu não preciso de materializações para enxergar o que pode ser. Isso ajuda, porque você imagina e você enxerga na imaginação aquilo com tanta vividez que você começa a trabalhar por aquilo, é quase como se aquilo já estivesse diante de você, porque de fato já está, você já construiu aquilo dentro de você. Quando você constrói as coisas antes dentro de você, fica muito mais fácil construí-las fora de você. E esses sonhos animam a vida da gente. Eles desmediocrizam a existência da gente. Eles elevam a gente para um outro patamar e realizam essa ansiedade da alma que é voar. Quem é Deus para o senhor? Quem é? O que é? Como é que o senhor o imagina? De que, como é tudo que se relaciona a ele? Ele é uma pessoa, as pessoas dizem que é uma força superior, algumas religiões chamam de força maior, um ente espiritual. Quem é? O que é Deus para o senhor? Olha, Paulo, essa resposta depende do dia. E a resposta mais simples, mais compreensível, é a de Jesus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma outra simplíssima é de João. Deus é amor.
Uma outra, muito clara, de Paulo, diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou, dependendo do dia, a que fica melhor é aquela que diz assim: porque Ele é tudo em todas as coisas. Então, como cristão, para mim, quando eu penso em Deus vindo ao meu encontro, eu penso em Jesus, que é a encarnação de Deus. Quando eu penso no universo inteiro, aí eu estou pensando muito mais nesse Espírito que é a causa de todas as coisas, que é uma pessoa, de acordo com a teologia cristã, subsiste em três, mas é quem mantém tudo no universo funcionando. Ele é a origem de tudo, ele é a vontade pela qual todas as coisas foram feitas, ele é a energia na qual tudo subsiste. Então eu diria o seguinte: ele está em tudo, ele é tudo, mas ele existe também fora de tudo que o compõe. De tal modo que, se eu boto o dedo aqui nessa lente, aqui, eu estou tocando numa coisa que saiu da palavra de Deus. Não tem nada nesse universo, nenhuma energia que se materializou que não venha dele, não tenha saído dele e que não subsista nele. Essa coisa, você está filmando aqui, isso tudo está funcionando porque Deus existe. Porque se Deus deixasse de existir, o universo inteirinho foi no buraco negro. Mas por outro lado, quando tudo subsista nele, ele não é apenas aquilo que subsiste nele. Ele existe também fora desse sistema. Por isso ele pode intervir nesse sistema. Então, para a vida humana, para o abraço, para o aconchego, para se sentir perdoado, salvo, a melhor imagem de Deus é aquela que está em Jesus Cristo. Para conceber, para imaginar Deus no universo, a melhor imagem é aquela acerca da qual Jesus falou: Ele é Espírito, que pervade, que penetra tudo. Ele é tudo em todas as coisas. Paulo diz: nele tudo subsiste. E quando a gente pensa na maneira como ele olha para a vida, a melhor definição é a de João: Deus é amor. Então isso tudo, essa síntese toda foi feita de maneira perfeita em Jesus, aqui para a compreensão tátil da experiência humana. E agora tudo isso que eu estou dizendo é apenas uma tentativa primária, é o Mobral de Deus. Porque se alguém conseguir definir a Deus, é melhor essa pessoa subir e sentar do lado dele no trono. Porque Deus é indefinível. Ele é para além de toda compreensão. Vamos lá que a moçada está esperando a gente. Vamos lá. Eu queria que você fizesse força para voltar, trazendo seus parentes, seus amigos, para que a gente vire juntos o milênio aqui em Jerusalém. Essa é uma experiência rara. Vocês sabem quantas gerações tiveram a chance de experimentar isso? Hein? Não, algumas, mas o mundo não começou ontem. Alguns já tiveram a chance de passar o milênio em Jerusalém. E a geração do rei Davi teve a chance. A geração de Jesus teve a chance. A geração
que teve São Tomás de Aquino como referência histórica, teve a chance. E nós estamos tendo a chance, nesses últimos 3.000 anos, de estarmos aqui. Eu queria muito estimular você a que nós pudéssemos fazer isso juntos, passar aqui essa virada do milênio com muita alegria, com muita gratidão no coração. Por último, gente, eu queria estimular vocês a uma coisa. Existem muitas maneiras da gente fazer essa viagem. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiz uma viagem apenas existencial. Porque eu estava como aquele meu amigo lá de Manaus dizia frequentemente, o Zé Cury, eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Eu cheguei aqui, eu não queria nem saber quem morreu, meu negócio era chorar. Então, eu era um garoto, isso foi em setembro de 1977, que eu vim a primeira vez com a minha esposa, passamos 15 dias, talvez 20 dias aqui, sozinhos, sem ninguém, sem nada. Pegávamos os ônibus, íamos de cidade em cidade, íamos para Hebron de ônibus, íamos para todos os lugares de ônibus, de carona, dos jeitos mais estranhos possíveis. E a gente chegava num lugar e eu abria assim a Bíblia, dava para ela, pegava o dicionário bíblico, abria e líamos, e aí depois chorávamos. Isso é uma maneira de visitar a Terra Santa. Segunda vez que eu vim logo depois, a viagem continuou a ser existencial, ela vai ser existencial sempre. Mas ela passou a ser também bastante histórica, querendo entender melhor os lugares, as épocas, as formas das estruturas, os contextos. E à medida que os anos foram passando, outras e outras e outras vezes voltando, as coisas iam se empilhando de tal modo que a dimensão existencial da emoção, da ternura, da interiorização, da mística, continuam sempre presentes, mas é fundamental que a gente agregue a isso informação, cultura, saber. Porque de outra feita eu não precisava vir aqui para ter a experiência mística, a gente pode ter em qualquer lugar. A vantagem de vir aqui é que a gente agrega a dimensão mística, todo esse contexto que enriquece a nossa leitura da Escritura. Então fica aqui o meu estímulo a você, para que você use da melhor maneira possível esse instrumento que lhe foi dado. Isso porque o que você recebeu aqui foi um instrumento. Aliás, eu diria o seguinte, que é aí que está o meu maior prazer na vida. É poder abrir a palavra de Deus e compartilhá-la. Outro dia alguém me perguntou, num curso de recursos humanos que estava sendo ministrado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, eles me convidaram para ir falar lá. E eu fui, e aí na hora do debate alguém me perguntou assim, qual é a sua convicção sobre o papel da sua vida neste mundo? Fiquei pensando. Eu falei, eu podia dizer algumas coisas, mas tudo isso não faz sentido. Eu olhei para eles e falei, olha, eu tenho uma convicção. Deus, quando Deus estava me fazendo, Ele começou a me fazer, e Ele disse assim, o que eu vou dar para Ele fazer, que vai ser a coisa da vida dele? E aí Deus disse, Ele vai falar. Há dias, há lugares onde eu começo a falar e eu sinto que eu falo, me expresso com naturalidade, porque eu me expresso com naturalidade. Mas há outros dias que eu começo a falar e parece que eu entro num transe. E aí você pode bater o martelo na minha cabeça, jogar uma rocha em cima de mim, fazer o dilúvio cair, eu não estou nem aí. O mundo inteiro se arruma, parece que um canal se liga para cima, e eu não preciso nem pensar, ao contrário, a minha dificuldade em selecionar a quantidade de pensamentos que borbulham a um tempo só.
e eu sei que isso é a graça de Deus para a minha vida. As outras coisas são detalhes, foi isso que Ele me deu para fazer neste mundo. Eu acho que está interessante que eu descobri agora em Manaus, com um primo meu há uns 3 ou 4 meses, uma fita na qual ele disse que tem a minha voz gravada com 4 anos de idade fazendo discursos. E ele disse: você tem que ouvir uma coisa interessante. Era no tempo em que o tio Caio colocava você num tamborete, num banco, não tinha televisão, não tinha nada lá em Manaus, e a família toda se reunia, umas 30, 40 pessoas, uma vez por semana, e cada um fazia a sua parte. Um cantava, outro declamava, outro contava uma piada. Era assim que nós nos divertíamos, e você era colocado no tamboretinho e você discursava. E os meus discursos eram sempre políticos, sempre contra os políticos. A minha avó era apaixonada pelo Plínio Coelho e detestava o Gilberto Mestrino. E eu ia para ela com aqueles comícios que eram feitos ali nos arredores da nossa casa, e eu via os agressores, os adversários do Gilberto Mestrino dizendo: esse Gilberto Mestrino é um ladrão, é um corrupto. E eu chegava ali naquela hora do tamborete e botava tudo isso para fora. Esses tais de Gilberto Mestrino são os ladrões, eles riam. Depois eu fiquei gago. E eu fiquei gago até aos 18 anos de idade, muito gago. Havia dias que eu não conseguia falar direito, eu engatava. E a minha avó ensinaram para ela que o melhor remédio para gagueira era colher de pau na cabeça quando o cara estava distraído. Então às vezes eu dava assim, pá! Eu assustava e a gagueira passava, mas eu também não falava mais, né? Não gaguejava e não falava. Até que eu me converti aos 18 anos e meu pai me disse: Deus vai curar a sua gagueira porque Ele quer usar você para falar o Evangelho. E começou a orar por mim, Deus me curou da gagueira. Então o que eu estou dizendo a você é que eu tenho convicção de que as coisas que a gente compartilhou com você essa semana têm o poder de impressionar sua mente para o resto da vida, porque eu tenho convicção que elas são a melhor parte, aquela que a gente tem que guardar no coração.